Olá, amigos do canal Videira Espírita, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Thelma Marieta e este é mais um encontro de estudo da obra 50 anos depois, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. E como de hábito, buscaremos a ambiência adequada para o nosso estudo, lendo uma página do livro Palavras de Vida Eterna, ditado também pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje será a mensagem número 20, intitulada Vigiando. O versículo destacado por Emmanuel nos traz as palavras de Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8, e diz assim: Se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Vamos ver as considerações que o benfeitor nos trará em relação às palavras de Paulo. E Emmanuel diz o que se segue. Trabalhemos vigiando. Aquilo que nos ocupa o pensamento é a substância de que se nos constituirá a própria vida. Retiremos dessa forma o coração de tudo que não seja material de edificação do reino divino em nós próprios. Em verdade, muita sugestão criminosa buscará enevoar-nos a mente, muito lodo da estrada procurar-nos as mãos na jornada de cada dia, e muito detrito do mundo tentará imobilizar-nos os pés. É a nuvem da incompreensão conturbando-nos o ambiente doméstico. É a injúria nascida na palavra inconsciente dos desafetos gratuitos. É a acusação indébita de permeio com a calúnia destruidora. É a maledicência convidando-nos à mentira e à leviandade. É o amigo de ontem que se rende às requisições da treva, passando a condição de censor das nossas qualidades, ainda em processo de melhoria. Entretanto, à frente de todos os percalços, não te prendas às teias da perturbação e da sombra. Em todas as situações e em todos os assuntos, guardemos a alma nos ângulos em que algo surja digno de louvor, fixando o bem e procurando realizá-lo com todas as energias ao nosso alcance. Aos mais infelizes, mais amparo. Aos mais doentes, mais socorro. E ocupando o nosso pensamento com os valores autênticos da vida, aprenderemos a sorrir para as dificuldades, quaisquer que sejam, construindo gradativamente em nós mesmos o templo vivo da luz para a comunhão constante com o nosso Mestre e Senhor. Valiosíssimos conselhos trazidos pelo nosso benfeitor Emmanuel. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, estamos aqui, Senhor, mais uma vez, buscando conhecimento. Queremos hoje nos aprofundar uma vez mais na história narrada por Emmanuel e nos alimentar dos ensinamentos, trazendo para a nossa vida diária essas experiências, trazendo para os nossos corações os sentimentos narrados e guardando em nossas mentes a luz vinda de todo este saber. Sê conosco, Senhor, abrilhantando o nosso encontro, e que o anjo guardião de cada um de nós nos ajude a ampliarmos o nosso conhecimento, ampliarmos a nossa
a nossa mente para receber a totalidade dos ensinamentos. Que assim possamos prosseguir no estudo de hoje. Que Deus nos abençoe. Então, amigos queridos, vamos dar continuidade, não é? Ao nosso estudo e fazer como de hábito aquele pequeno retrocesso para nos situarmos na história. No estudo passado, eu fiz aqui as minhas anotações, trazendo os pontos de maior destaque, né? De maior destaque. E começamos o estudo da semana passada, quando presenciamos o contato de Célia com Ciro, com o espírito Ciro, que conta a ela sobre seus enganos do passado e sobre a importância dela em suas existências pretéritas, e como este encontro renovou o ânimo e a serenidade do espírito de Célia para prosseguir na sua jornada terrena. Vimos Célia já em seus trajes masculinos, ouvindo os conselhos de Marinho, que se tornou seu pai, né, quanto à vida que esperava por ela no longínquo mosteiro na Alexandria. O pretor, né, o responsável pela justiça da cidade, lá em Menturdes, vem até a casa, visita a casa de Marinho, a pedido dele, para que pudesse entregar, né, as parcas economias dele para Marinho poder ir para Alexandria. E Marinho, logo alguns dias depois, parte para o plano espiritual, né, abandona o mundo material, e para a grande tristeza de Célia. Dias depois, então, com a morte do pequenino e com a morte de Marinho, Célia parte para o Egito numa galera napolitana. E alguns dias depois, então, ela chega a Alexandria e, ao chegar ao mosteiro, conhece Filipe, que a recebe, né, o porteiro que a recebe na primeira pessoa com quem ela tem contato, né, do mosteiro ou monastério, como quisermos chamar, e já começa a trazer muitas críticas ao superior do mosteiro, né, que é Alfídio Prisco, e que era o amigo de Marinho, com quem Marinho fundou o mosteiro. E a quem Célia, logo adiante, entrega a carta, né, que Marinho mandou a ele. E percebe que a visão que Filipe, né, que a recebeu, mostra que ele tem um jeito bastante autoritário e até cruel com todos no mosteiro. Célia, enfim, é acolhida após curto diálogo, né, com Epifânio, e após responder um minucioso interrogatório, ela então definitivamente, depois de apresentada aos demais, né, ela é definitivamente transformada no irmão Marinho. Ela nota, então, a diferença entre a simplicidade das catacumbas e o mosteiro, onde não havia a espontaneidade que havia, né, nos encontros das catacumbas, né, mas sim o horário para cada tarefa, né, um horário bem específico. E tudo sempre os horários lembrados pelo badalar dos sinos. Notou também muitos símbolos pagãos, lembrando muito o culto exterior do politeísmo romano.
E ela guardou para si suas impressões, é claro. Né? Célia, ou seja, o irmão Marinho, né, era pessoa muito afável, né, e benquista por todos. Logo ela conquistou a todos, né, à exceção de Epifânio, que começou a ver no irmão Marinho um rival, né, um inimigo até, porque ele tinha, ele discordava, né, às claras, inocentemente às claras, né, de alguns pontos do pai Epifânio, como ele gostava de ser chamado, do mestre Epifânio. Né? E para então, e outra, os pontos de vista trazidos sempre pelo irmão Marinho eram muito bem aceitos por todos, e isso que contrariava bastante o pai Epifânio, né? E o fato também dele não conseguir encontrar no irmão Marinho nada para criticar, isso o incomodava bastante. Então, para afastá-lo dos debates, ele dá ao irmão Marinho a tarefa de 2 vezes por semana seguir para o mercado para abastecer o mosteiro. Né? E esse mercado fica distante, uns 15 quilômetros mais ou menos, o que obrigava o irmão Marinho a pernoitar numa estalagem. Né? E foi aí que, então, quando sabemos que transcorrem 3 anos, que ele fica com essa incumbência, né? A princípio ele achava bastante cansativo, mas depois ele começou a tirar proveito desses momentos de solidão, onde ele podia fazer seus estudos, meditar, né? E nós terminamos, então, o nosso estudo da semana passada, né, quando recebemos essa informação que ele já estava nessa tarefa há 3 anos. E vamos lá, então, à página 222, no quarto parágrafo, né, para quem tem essa edição do livro. Página 222, quarto parágrafo. Na povoação, então vamos dar continuidade ao estudo, né? Vamos começar a parte de hoje. Na povoação mais próxima, igualmente, onde os serviços do mercado a convocavam ao cumprimento do dever, todos lhe apreciavam os generosos dotes da alma, mormente na hospedaria, em que pernoitava 2 vezes por semana. Então, vemos aqui que o irmão Marinho conquista, né, a simpatia de todos no mosteiro e também na hospedaria. Acontece, porém, que Menênio Túlio, esse é o nome do hospedeiro, tinha uma filha de nome Bruneilda, que sempre reparara nos belos traços fisionômicos do irmão Marinho, tomada de singulares impressões. Em vão, se ataviava para ele provocar a atenção, sempre voltada para os assuntos espirituais, irritando-se intimamente com a sua afetuosa indiferença, sempre cordial e fraterna. Então, ela estava já com um olhar mais provocativo, né, mais com intenções amorosas para o irmão Marinho, mas este sequer percebia, né, que ela tinha essa intenção ou esse olhar para com ele. Longos meses transcorreram sem que Bruneilda pudesse desvendar o mistério daquela alma esquiva, cheia de beleza e delicada masculinidade, aos seus olhos, ao passo que o irmão Marinho, dentro de suas elevadas disposições espirituais, nunca chegou a perceber a bastardia dos pensamentos e intenções da jovem, que tantas vezes o cumulava de gentilezas cariciosas. Foi então que Bruneilda, desenganada dos seus propósitos inconfessáveis, passou a relacionar-se com um soldado romano, amigo de seu pai e da família,
recém-chegado da capital do império e cheio de ousadias e atitudes insinuantes. Em breve, a filha do estalajadeiro inclinava-se para o desfiladeiro da perdição, enquanto o sedutor da sua alma inquieta e versátil se ausentava propositadamente, regressando a Roma, depois de obter o consentimento dos superiores. Abandonada a sua prova aspérrima, Brunilda procurou disfarçar os seus angustiosos pensamentos íntimos. Com a alma tomada de inquietações em face da severidade dos princípios familiares, desejava morrer de modo a eliminar todos os resquícios da falta, desaparecendo para sempre. Faltava-lhe, porém, o ânimo para realizar tão odioso crime. Dia chegou, contudo, em que não mais pôde ocultar aos olhos paternos a realidade. Recolhendo-se ao leito na véspera de receber o fruto dos seus amores, foi obrigada a cientificar Menênio, o seu pai, do quanto ocorria. Ela teve que contar de sua gravidez. Ela não tinha mais como esconder. Tomado de dor selvagem, o coração paterno obrigou a filha a confessar-se plenamente, a fim de poder vingar-se. Brunilda, contudo, no instante de revelar o nome de quem a infelicitara, sentiu o pavor da situação, dizendo caluniosamente: Meu pai, perdoai-me a falta que vos desonra o nome respeitável e impoluto. Mas quem me levou a transigir tão penosamente com os sagrados princípios familiares que nos ensinastes foi o irmão Marinho, com a sua delicadeza capciosa. Então, aqui nós temos, a calúnia, uma mentira mesmo, destruidora. Isso aqui nos leva à página de abertura de hoje, do livro Palavras de Vida Eterna, Vigiando, que fala da calúnia destruidora, que virão enquanto você está galgando, seguindo nas suas boas tarefas, terá sempre alguém para trazer uma calúnia destruidora. Poderá acontecer, esse poderá ser um dos percalços. Vamos ver como continua a narração. Menênio Túlio sentiu o coração abrir-se em chaga viva. Nunca poderia imaginar semelhante coisa. O irmão Marinho consolidara no seu conceito as mais confortadoras esperanças, e ele confiava na sua conduta como confiaria no melhor dos amigos. Mal sabia ele que ele podia continuar confiando, porque isso era uma mentira imensa que a sua filha estava dizendo. Ante a evidência dos fatos, exclamou em voz ríspida: Pois bem, minha casa não ficará com essa mancha indelével. Tua prevaricação não desonrará o nome de minha família, porque ninguém saberá que acedeste aos propósitos criminosos do infame. Eu mesmo levarei a criança a Epifânio, a fim de que os seus sequazes, os seus companheiros, os seus seguidores, considerem a enormidade desse crime. Se tanto for necessário, não desdenharei empunhar a espada em defesa do círculo sagrado da família, mas preferirei humilhá-los, devolvendo ao sedutor o fruto da sua covardia. Então, a intenção dele, ao levar esse pequeno, inocente, não deixa de ser uma criança, um bebê, um inocente que veio, mas como uma arma, para jogar diante deles, eles tão religiosos, tão cristãos, tão isso, tão aquilo, falando regras, e agora sujando a sua família, o seu lar.
Então, ele ia levar aquela criança como prova dos propósitos criminosos do irmão Marinho. Com efeito, dissimulando a dor imensa do seu coração e do seu lar, Menênio Túlio, no dia seguinte, ao alvorecer, marchou para o mosteiro levando consigo um pequeno cesto, do qual um mísero pequenino era o singular conteúdo. Chamado à portaria pelo irmão Felipe, quando o sol ia alto a fim de atender à insistência do visitante, o superior da comunidade ouviu os impropérios de Menênio com o coração gelado de rancor. Cientificado de todas as confissões de Bruneilda em relação a Marinho, mestre Epifânio mandou chamá-lo à sua presença com a brutalidade dos seus costumeiros gestos selvagens. Irmão Marinho, exclamou o superior para a filha de Ovídio, que o escutava amargurada e surpreendida. Então é assim que demonstras gratidão a esta casa? Onde se encontraram as tuas avançadas concepções do Evangelho, que não te impediram de praticar tão nefando delito? Recebendo-te no mosteiro e confiando-te uma missão de trabalho nesse retiro do Senhor, depositei nos teus esforços uma sagrada confiança de pai. Entretanto, não hesitaste em lançar o nosso nome ao escândalo, enxovalhando uma instituição que nos é sumamente venerável ao espírito. Observando a infeliz criança junto ao estalajadeiro, que lhe não correspondera a saudação, a jovem interrogou enquanto Epifânio fez uma pausa. Mas de que me acusam? Ainda o perguntas? Revidou Menênio Túlio de faces congestas. Minha desventurada filha revelou-me a tua ação torpe, não vacilando em levar ao meu lar honesto a lama da tua concupiscência, do teu apetite sexual. Estás enganado se supões que minha casa vá acolher o fruto criminoso das tuas desregradas paixões. Porque esta miserável criança ficará nesta casa, a fim de que o pai infame resolva sobre o seu destino. Depois de pronunciar estas palavras, acrescidas de impropérios ao suposto conquistador da filha, o estalajadeiro retirou-se ante o pasmo de Célia e de Epifânio, deixando ali a criança mísera em completo abandono. A jovem compreendeu num relance que o mundo espiritual exigia um novo testemunho da sua fé. E enquanto caminhou quase serenamente para tomar nos braços o inocentinho, o superior da comunidade a advertia colérico. Irmão Marinho, esta casa de Deus não pode tolerar por mais tempo a tua escandalosa presença. Explica-te, confessa as tuas faltas a fim de que a minha autoridade possa cuidar das providências oportunas e necessárias. Célia, em poucos instantes, mergulhou o pensamento acabrunhado nas meditações indispensáveis e, valendo-se da mesma fé intangível e cristalina que lhe havia orientado todos os penosos sacrifícios do destino, exclamou com humildade. Pai Epifânio, quem comete um ato desta natureza é indigno do hábito que nos deve aproximar do Cordeiro de Deus. Estou pronto, pois, a aceitar com resignação as penas que a vossa autoridade me impuser. Nós vemos aqui, não é, que um simples revelar de identidade livraria Célia, no caso, dessa maledicência, dessa mentira, dessa calúnia, e deixaria Bruneilda revelada como uma mentirosa. Mas a intenção
de Célia era ser o irmão Marinho, era seguir com o seu trabalho, né, como cordeiro, para se aproximar do Cordeiro de Deus, né? Então, ela aceitou com resignação esse testemunho da sua fé, dado pela espiritualidade. Vamos ver como continua o diálogo. Pois bem, replicou o superior na sua orgulhosa severidade. Deves sair imediatamente do mosteiro, levando contigo essa criança miserável. Nesse instante, porém, quase todos os religiosos se haviam aproximado, observando a relevância da cena. Custava-lhes crer na culpabilidade do irmão Marinho, que ali se encontrava humilde, evidenciando a mais consoladora serenidade no brilho calmo dos olhos úmidos. O pai Epifânio, em momento algum, pensou na possibilidade daquilo ser uma mentira, dele ser inocente, né? Mas os seus companheiros de mosteiro observaram aquela cena e não puderam crer. E sentindo que todos os companheiros eram simpáticos à sua causa, a filha de Ovídio, com uma inflexão de voz inesquecível, ajoelhou-se diante de Epifânio e pediu: Meu pai, não me expulseis desta comunidade para sempre. Não conheço as regiões que nos rodeiam. Sou ignorante e encontro-me doente. Não me desampareis, considerando a palavra do Divino Mestre que se afirmava como recurso de todos os enfermos e desvalidos deste mundo. Se tenho a alma indigna de permanecer neste retiro de Jesus, dai-me a permissão de habitar o casebre abandonado ao pé do horto. Eu vos prometo trabalhar de manhã à noite, no amanho da terra, a fim de esquecer os meus desvios. Pai Epifânio, se não me concederdes essa graça, por mim, concedei-a por este pequenino abandonado, para quem viverei com todas as forças do meu coração. Chorava copiosamente ao fazer a dolorosa rogativa. No íntimo, o orgulhoso Alfídio Prisco, que desejava aplicar o evangelho à sua maneira, quis negar, mas num relance notou que todos os companheiros da comunidade estavam comovidos e apiedados. Não resolverei por mim, clamou exasperado. Todos os membros do mosteiro deverão considerar estranha e descabida a tua solicitação. Todavia, consultados os companheiros, para que a jovem caluniada erguia os olhos súplices, houve um movimento geral favorável à filha de Ovídio. Epifânio não conseguiu a desejada recusa, e endereçando aos seus benfeitores um carinhoso olhar de agradecimento, o irmão Marinho abandonou o recinto, erguendo corajosamente a criancinha nos braços e retirando-se para a choupana abandonada ao pé do imenso horto do mosteiro. Dessa vez, Célia não se entregou à peregrinação por caminhos ásperos, mas só Deus poderia testificar dos seus imensuráveis sacrifícios. Com inauditas dificuldades, com incríveis dificuldades, buscou adaptar-se com o pequenino à sua nova vida, à custa dos mais ingentes, dos mais desmedidos trabalhos. Na sua soledade dolorosa, a cujas angústias alguns irmãos do mosteiro estendiam mãos carinhosas. Lembrando-se de Ciro, cercava o pequenito de todos os cuidados, esperando que Jesus lhe concedesse forças para o integral cumprimento de suas provações. Durante o dia, trabalhava exaustivamente no cultivo das hortaliças, aproveitando os crepúsculos para as meditações e os estudos, que pareciam povoados de seres e de vozes carinhosas do invisível. Dia houve em que uma pobre mulher do povo
passava pelo sítio, a pé, com um filhinho quase agonizante, buscando as estradas de Alexandria à cata de recursos. Era de tarde. Batendo à porta humilde do irmão Marinho, este lhe levantou as fibras da alma batida, convidando-o às preciosas meditações do Evangelho. Com insistência pela humilde criatura para impor as mãos, qual faziam os apóstolos de Jesus sobre o doentinho, tal o ambiente de confiança e de amor que sabia criar com as suas palavras, Célia, entregando-se a este ato de fé pela primeira vez, teve a ventura de observar que o pequeno agonizante recuperava o alento e a saúde num sorriso. Então, a mulher do povo prosternou-se ali mesmo, rendendo graças ao Senhor e misturando as suas lágrimas com as do irmão Marinho, que também chorava de comoção e agradecimento. Desde esse dia, nunca mais a casinhola do horto deixou de receber os pobres e aflitos de todas as categorias sociais que lá iam rogar as bênçãos de Jesus por intermédio daquela alma pura e simples, santificada pelos mais acerbos sofrimentos. E desta maneira encerramos aqui o final do 4º capítulo, tendo o irmão Marinho com esta tarefa agora da cura, né? Com a imposição das mãos, com a ajuda da espiritualidade, com toda a sua fé, com toda a sua dedicação ao Cordeiro. Vamos então agora começar o 5º capítulo. Intitulado O Caminho Expiatório. Enquanto Célia cumpre a sua missão de caridade à luz do Evangelho, voltemos a Roma, onde vamos encontrar as nossas antigas personagens. 10 anos haviam corrido na esteira infinita do tempo, desde que Ovídio Lúcio e família haviam experimentado as mais singulares viravoltas do destino. Apesar de dissimularem as amarguras no meio social em que se agitavam, Fábio Cornélio e família sentiam o coração inquieto e angustiado desde o dia infausto em que a filha mais moça de Alba Lucínia se ausentara para sempre, pelas injunções dolorosas do seu desditoso destino. Na intimidade, comentava-se, às vezes, o que teria sido feito daquela que Roma relembrava tão somente como se fora uma querida morta da família. A esposa de Ovídio, essa remoía os mais tristes padecimentos morais, desde a manhã fatal em que fora cientificada dos fatos ocorridos com a filhinha. Nos seus traços fisionômicos, Alba Lucínia não apresentava mais a jovialidade franca e a espontaneidade de sentimentos que sempre deixara transparecer nos dias felizes, em que o seu semblante parecia prolongar indefinidamente as linhas graciosas da primeira mocidade. Lembramos aqui como Emmanuel a descrevia, né, uma beleza, aquela idade bela, uma mulher plena. Ela perdeu isso tudo desde que a filha se fora. Os tormentos íntimos vincavam-lhe as faces numa expressão de angústia recalcada. Vamos ver aqui, né, um relato do que é uma tristeza. Vamos ver. A tristeza, né, de Alba. Nos olhos tristes parecia vagar um fantasma de desconfiança que a perseguia por toda a parte. Os primeiros cabelos brancos,
filhos do seu espírito atormentado, figuravam-lhe na fronte como dolorosa moldura da sua virtude sofredora e desolada. Nunca pudera esquecer a filha idolatrada, que surgia no quadro de sua imaginação afetuosa, errante e aflita, sobre os signos tenebrosos da maldição doméstica. Por muito que a sustentasse a palavra amiga e carinhosa do esposo, que tudo fazia por manter inflexível a sua fibra corajosa e resoluta, moldada nos princípios rígidos da família romana, a pobre senhora parecia sofrer indefinidamente, como se uma enfermidade misteriosa a conduzisse traiçoeiramente para as sombras do túmulo. De nada valiam as festas da corte, os espetáculos, os lugares de honra, nos teatros ou nos divertimentos públicos. Gostaria agora, então, de trazer aqui essa visão que André Luiz nos traz, ele nos diz no livro Busca e Acharás, né, sobre a tristeza, como nós podemos vencê-la, né, ultrapassar. Vamos ler juntos? Quando você se observar à beira do desânimo, acelere o passo para frente, proibindo-se parar. Ore, pedindo a Deus mais luz para vencer as sombras. Faça algo de bom, além do cansaço em que se veja. Leia uma página edificante que lhe auxilie o raciocínio na mudança construtiva de ideias. Tente contato de pessoas cuja conversação lhe melhore o clima espiritual. Procure um ambiente no qual lhe seja possível ouvir palavras e instruções que lhe enobreçam os pensamentos. Preste um favor, especialmente aquele favor que você esteja adiando. Visite um enfermo, buscando reconforto naqueles que atravessam dificuldades maiores que as suas. Atenda às tarefas imediatas que esperam por você e que lhe impeçam qualquer demora nas nuvens do desalento. Guarde a convicção de que todos estamos caminhando para adiante, através de problemas e lutas, na aquisição de experiência e de que a vida concorda com as pausas de refazimento das nossas forças, mas não se acomoda com a inércia em momento algum. Que belos conselhos, né? Que hoje nós temos acesso. E que Alba, aqui infelizmente, não tinha. E ela foi vivendo plenamente aquela tristeza, sem escapar dela, sem encontrar o caminho, né, para escapar dela. Então nós temos, quando nos abatermos, né, procurar nas atitudes nos libertar, para não cairmos nessa tristeza profunda, depressiva, né, que chegou ao ponto de envelhecê-la, de clarear-lhe, de branquecer seus cabelos, de enrugar-lhe a face bela, né? Então, vamos sempre buscar mesmo nos edificar com leituras, com atitudes. Nós temos, né, hoje, na literatura espírita, muitos bons conselhos, o próprio Emmanuel, nos seus livros, nas suas mensagens. Não é? E esse trecho, essa mensagem de André Luiz, é valiosa. Esse trecho é valioso. Vamos continuar. E agora nós vamos ver
Como está Elvídio Lúcio? Enquanto Alba vive essa tristeza profunda, nós vamos ver a dissimulação de Elvídio. Vamos ver. Elvídio Lúcio, se bem fizesse o possível por ocultar as próprias mágoas, buscava levantar em vão o ânimo abatido da companheira. Como pai, sentia muitas vezes o coração torturado e aflito, mas procurava fugir ao seu próprio íntimo, tentando distrair-se no turbilhão das suas atividades políticas e nas festas sociais, onde comparecia habitualmente. Levado pela necessidade de escapar às meditações solitárias, nas quais o coração paterno mantinha os mais acerbos diálogos com a razão preconceituosa do mundo. Assim, sofria intensamente entre a indecisão e a saudade, a energia e o arrependimento. Então, diferente de Alba, nós o vemos aqui tentando dissimular, né? E vamos aqui ver o que Alessandro Viana Vieira de Paula, na revista O Consolador, número 241, discorre, sobre a dissimulação da tristeza da seguinte forma. Vamos ler juntos. A criatura humana, normalmente, combate e evita a tristeza, como se esse sentimento fosse algo proibido ou que nos situasse em um nível evolutivo primário, inferior, bem como pelo medo que se tem da instalação da depressão. Essa conceituação equivocada leva o indivíduo a dissimular, porque em muitos momentos existenciais estará enfrentando um problema grave e tenderá a esconder a tristeza interior, apresentando falsos sorrisos, o que lhe trará um desgaste físico e emocional, na medida em que conviverá com essa dualidade, a aparência exterior diversa da realidade íntima. Com certeza é um desgaste enorme, é um esforço hercúleo, porque você tem que ter duas, né? Demonstrar dois sentimentos. Né? Você está bem exteriormente, mas lá dentro de você a realidade é outra. Né? Então, nós temos aqui exatamente como Elvídio Lúcio está vivendo essa dualidade. Então, ele vai para as festas sociais, e lá sorri, convive com os demais patrícios, e no momento de solidão, de reclusão, vem a dor, né? Os seus questionamentos, a saudade da filha. Então, por que não viver, né? A tristeza, mas viver a tristeza não a ponto de se aprofundar como Alba, né? Mas vivê-la e buscar sair dela no bem, praticando o bem, buscando as boas situações. Mas hoje nós temos acesso a essas informações valiosíssimas, que é a espiritualidade, que os amigos encarnados também, né, que estudam e nos trazem. Bendita doutrina, não é mesmo? Então vamos continuar. Muitas mudanças se haviam operado em Roma, desde o evento fatídico que lhe mergulhara a família em sombras espessas. Hélio Adriano
o imperador, né? Após muitos anos de injustiça e crueldade, desde que transferira a corte para Tibur, né, lá para Tivoli, havia partido para o além, né, havia desencarnado, deixando o império nas mãos generosas de Antonino, cujo governo se caracterizava pelos feitos de concórdia e de paz, na melhor distribuição de justiça e de tolerância. Então, Antonino, ele reinou do ano 138 ao ano 161. E foi um dos bons imperadores. O novo imperador, contudo, conservava Fábio Cornélio, sogro de Elvídio, pai de Alba Lucínia, né? Viúvo de Júlia Spinter, né? Antigo censor, Fábio Cornélio, no rol dos melhores auxiliares da sua administração liberal e sábia. Ao antigo censor agradava sobremaneira essa prova de confiança imperial, salientando-se que na sua velhice decidida e experimentada, mantinha-se em posição de franca ascendência perante os próprios senadores e outros homens de Estado, obrigados a lhe ouvirem as opiniões e pareceres. Ele tinha, então, uma posição de destaque dada a ele por Antonino, o imperador. Um homem havia que crescera muito na confiança do antigo censor, tornando-se o seu agente ideal em todos os serviços. Era Silano. Lembra de Silano? Filho de Elvídio e Cláudia Sabina. Satisfeito por cumprir uma recomendação afetuosa do seu velho amigo de outros tempos, Fábio Cornélio fizera do antigo combatente das Galhas um oficial inteligente e culto, a quem prestavam o máximo de honrarias. Lembram que Quinéio Lúcio pediu a ele, né, para achar uma função para ele não ter que voltar. E aqui, então, ele se estabeleceu ao lado de Fábio Cornélio, que lhe dedicava extrema confiança. Silano representava, de algum modo, a sua força de outra época, quando a senectude, né, quando a velhice não se aproximava, obrigando o organismo ao mínimo de aventuras. Para o velho censor, o antigo recomendado de Quinéio Lúcio era quase um filho, em cuja virilidade poderosa sentia ele o prolongamento das suas energias. Em todas as empresas, ambos se encontravam sempre juntos, para execução de todas as ordens privadas de César, criando-se entre os seus espíritos a mais elevada atmosfera de afinidade e confiança. Então, temos aqui Silano, né, sem saber, sempre ao lado de seu avô materno. Ao lado das nossas personagens, uma havia que se fechara em profundo enigma. Era Cláudia Sabina. Desde a morte de Adriano, fora relegada ao ostracismo social, recolhendo-se de novo ao anonimato da plebe, de onde emergira para mais altas camadas do império. Voltou às suas origens, né? De suas aventuras, ficara-lhe a fortuna monetária, que lhe permitia residir onde lhe aprovesse, com todas as comodidades do tempo. Desgostosa, porém, com o retraimento absoluto das amizades espetaculosas dos bons tempos de prestígio social, adquirira pequena chácara nos arredores de Roma, num modesto subúrbio entre as vias Salárias e a via Nomentana, onde passou a viver entregue às suas dolorosas recordações. Não faltavam boatos acerca de suas atividades novas e algumas de suas mais antigas relações chegavam a afiançar que a viúva de Lólio Úrbico começava a entregar-se às práticas cristãs, nas catacumbas, esquecendo o passado de loucuras e desvios. Na verdade,
Cláudia Sabina tivera os primeiros contatos com a religião do crucificado, mas sentia o coração assaz intoxicado de ódio para identificar-se com os postulados de amor e singeleza. Decorridos 2 lustros, temos aqui 10 anos, não conseguira saber o resultado real da tragédia que armara na esteira do seu destino. Vivera com a terrível preocupação de reconquistar o homem amado, ainda que para isso tivesse de movimentar todos os bastidores do crime. Seus planos haviam fracassado. Sem o apoio de outros tempos, quando o prestígio do marido lhe propiciava uma turba de aduladores e de servos, nada conseguira, nem mesmo a palavra de Atéria, a serva infiltrada, lembram? Que, amparada por Euvídio, retirara-se para o seu sítio de Benevento, onde passou a viver da companhia dos filhos com a máxima prudência necessária à própria segurança. Cláudia Sabina encontrara algum conforto para o remorso que lhe mordia a alma, porém não poderia jamais, a seu ver, conciliar o seu ódio e o seu orgulho inflexíveis com a exemplificação daquele Jesus crucificado e humilde, que prescrevera a humildade e o amor por alicerces de todas as venturas terrenas. Debalde ouvira os pregadores cristãos das assembleias a que comparecera com a sua curiosidade sôfrega. As teorias da tolerância e penitência não encontraram eco no seu espírito intoxicado. E sentindo-se desamparada no íntimo, com as penosas recordações do passado criminoso, a antiga plebeia julgava-se folha solta ao sabor dos ventos impetuosos. De quando em quando, entretanto, assaltava o pavor da morte e do além desconhecido. Desejava uma fé para o coração exausto das paixões do mundo, mas se de um lado estavam os antigos deuses, que não lhe satisfaziam ao raciocínio, do outro estava aquele Jesus imaculado e santo, inacessível aos seus anseios tristes e odiosos. Por vezes, lágrimas amargas aljofravam-lhe, orvalhavam-lhe os olhos escuros, e, contudo, bem percebia que aquelas lágrimas não eram de purificação, mas de desespero irremediável e profundo. Carregando no íntimo o esquife pesado dos sonhos mortos, Cláudia Sabina penetrava no crepúsculo da vida, qual náufrago cansado de lutar com as ondas de um mar tormentoso, sem a esperança de um porto, na desesperação do seu orgulho e do seu ódio nefandos. O ano de 145 corria calmo, com as mesmas recordações amargas dos nossos amigos, quando alguém, nas primeiras horas da manhã de um soberbo dia de primavera, batia à porta de Ovídio com singular insistência. Era Atéria, que, em singulares condições de magreza e abatimento, foi levada ao interior da casa e recebida por Alba Lucínia com simpatia e agrado. Desculpe. A antiga serva parecia extremamente aflita e perturbada, mas expunha com clareza os seus pensamentos. Solicitou à antiga patroa a presença de seu pai e do esposo a fim de explanar um assunto grave. A consorte de Ovídio conjecturou que a mulher desejava falar particularmente de algum assunto de ordem material que a interessasse em Benevento. Diante de tanta insistência, chamou o velho censor, que desde a morte de Júlia passara a residir em sua companhia, convidando igualmente o esposo a atender à solicitação de Atéria, que lhes granjeara, desde o drama de Célia, singular consideração
e especial estima. Com espanto dos três, a serva pedia um compartimento reservado de modo a tratar livremente do assunto. Fábio e Ovídio julgaram-na demente, mas a dona da casa os convidou a acompanhá-las a fim de satisfazer o que julgavam um mero capricho. Reunidos num gracioso cubículo junto do tablino, a Téria falou nervosamente com intensa palidez no semblante. Venho aqui fazer uma confissão dolorosa e terrível, e não sei como devo expor meus crimes de outrora. Hoje, sou cristã e perante Jesus preciso esclarecer algo ao que me dispensaram no passado uma estima dedicada e sincera. Então, perguntou Elvídio, julgando-a sob a influência de uma perturbação mental, és hoje cristã? Sim, meu senhor, respondeu de olhos brilhantes, enigmáticos, como que tomada de resolução extrema. Sou cristã pela graça do Cordeiro de Deus, que veio a este mundo remir todos os pecadores. Até há pouco, preferiria morrer a vos revelar meus dolorosos segredos. Tencionava baixar ao túmulo com o mistério terrível do meu criminoso passado, mas de um ano a esta parte assisto às pregações de um homem justo que nos confins do Benevento anuncia o reino dos céus com Jesus Cristo, induzindo os pecadores à reparação de suas faltas. Desde a primeira vez que ouvi a promessa do Evangelho do Senhor, sinto o coração ingrato sob o peso de um grande remorso. Além disso, ensina Jesus que ninguém poderá ir a ele sem carregar a própria cruz, de modo a segui-lo. Minha cruz é o meu pecado. Hesitei em vir, receosa das consequências dessa minha revelação, mas preferi arrostar com todos os efeitos do meu crime, pois somente assim pressinto que terei a paz da consciência indispensável ao trabalho do sofrimento que há de regenerar minha alma. Depois da minha confissão, matai-me se quiserdes, submetei-me ao sacrifício, ordenai a minha morte. Isso aliviará, de algum modo, a minha consciência denegrida. No alto, aquele Jesus amado que prometeu auxílio sacrossanto a todos os cultivadores da verdade, levará em conta o meu arrependimento e dará consolo às minhas mágoas, concedendo-me os meios para redimir-me com a sua misericórdia. E vamos, então, aqui fazer a nossa pausa no estudo, deixando as revelações de Atéria para a próxima semana. Temos aqui, então, a nossa pausa. E grandes revelações ela fará, com certeza, né? Porque muito ela sabe e grandes são os seus pecados, como ela mesma diz. Né? Então, vamos encerrar o nosso estudo de hoje, elevando o nosso pensamento ao alto, buscando a presença do amável Cordeiro. Amado Senhor Jesus, quantas situações podemos vislumbrar hoje? A calúnia, a tristeza, a dissimulação, a necessidade da confissão, do revelar seus pecados. Que possamos trazer, Senhor, para os nossos corações todo esse aprendizado trazido hoje pelos relatos
do benfeitor Emmanuel. Sê conosco, Senhor, nesta semana que nos separa do nosso próximo encontro. Que possamos nela aproveitar para refletir sobre tudo que aprendemos, reler, se for necessário, alguma parte, para melhor compreender, para melhor assimilar o ensinamento. Abençoe, Senhor, os nossos lares, trazendo a eles a tua luz, o teu amor e a misericórdia do nosso Pai Celestial. Sê conosco, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Então, amigos queridos, nos veremos novamente aqui no canal Videira Espírita na próxima semana, para dar continuidade ao estudo da obra 50 anos depois. Até lá, muita paz.